Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui, né, de novo, a gente continuar aquela aula que a gente começou no vídeo anterior. Então, hoje a gente ainda continua com propriedades gerais da resposta imune, tudo bem? Então, vamos lá, né? Então, na aula passada, a gente falou sobre o que é imunologia, sistema imune, resposta imune, memória, imunológica, os componentes. Falamos um pouco da importância, antígeno, anticorpo, o que é uma imunidade ativa, passiva. Vimos a diferença entre soro e vacina. Hoje a gente vai falar sobre a diferença entre infecção, contaminação, inflamação e também vamos falar sobre os tipos de resposta imune. Beleza? Então vamos lá. O que seria uma infecção, né? É um tema até que a gente está falando muito aí nos dias de hoje no noticiário. Vocês escutam muito a questão de infecção pelo coronavírus, contaminação, né? E aí vem aquela dúvida sobre a diferença. É a mesma coisa, não é? Não. São conceitos completamente diferentes, são coisas diferentes, tá? O que seria uma infecção? Infecção é quando a gente tem um agente infeccioso. Esse agente infeccioso, ele invade uma barreira, ele rompe barreiras, ele vai infectar as suas células, os tecidos, e ali naquele local, esse agente infeccioso, ele vai multiplicar. Diferente de contaminação. O que é uma contaminação? Contaminação é quando está em uma superfície, tá? Então, aquele agente infeccioso, ele contamina o meu celular, ele contamina a minha roupa, ele pode contaminar veículos como a água, né, as bancadas. Por isso que é extremamente importante a gente sempre estar higienizando bem as mãos, utilizando o álcool 70, justamente, né, para eliminar essa contaminação, beleza? E o que seria a inflamação, né? Inflamação já é a resposta imunológica. Então, na inflamação é aquela resposta imunológica que ocorre para combater esse agente infeccioso. Então, vai ter a participação de citocinas inflamatórias, né? Como, por exemplo, TNF, a interleucina 1, a interleucina 6. Essas citocinas vão provocar uma série de alterações vasculares que vão fazer com que a célula consiga sair do sangue e ir para o local da infecção, lá para aquele tecido em que o agente infeccioso conseguiu penetrar. Beleza? E quais são essas alterações vasculares que essas citocinas provocam, né? Acredito que vocês já viram muito isso na patologia e vimos também isso na questão da apresentação do seminário de TNF, né? O que seriam essas alterações vasculares? Essas citocinas inflamatórias, como por exemplo o TNF, ele tem uma ação ali nas células endoteliais, lá no vaso sanguíneo. O que ele faz com essas células? Ele estimula essas células a produzir as moléculas de adesão. Além disso, né, ocorre uma vasodilatação nesse vaso sanguíneo e ocorre um aumento do fluxo sanguíneo. Então, os leucócitos que estão ali no sangue, né, eles estão fluindo no sentido do fluxo sanguíneo, certo? Aí eles vão para a margem do vaso. Como tem essas moléculas de adesão ali nas células endoteliais, e os leucócitos também têm essas moléculas de adesão, eles conseguem se ligar ali na célula endotelial, né? Mas, como o fluxo sanguíneo é muito intenso, eles começam a rolar ali por essa superfície do endotélio vascular, para depois ter uma ligação de alta afinidade, e aí esses leucócitos eles vão aderir no vaso sanguíneo. E aí, com o aumento da permeabilidade vascular, essas células vão conseguir transmigrar, elas vão conseguir passar do sangue para o tecido, que é o que a gente chama de apedese, né? E aí, como que ele vai chegar no local da infecção? Através de citocinas também. Citocinas que a gente chama de quimiocinas, que são substâncias quimioatraentes. Então, eles vão chegar no local da infecção por quimiotaxina, certo? Então, aqui é o que a gente já falou, né? Na infecção, vocês observam aqui em que tem uma lesão e os micro-organismos, eles conseguem penetrar na célula, né? Quando ele penetra na célula, ocorre a liberação de citocinas. Aí essas citocinas, que são essas substâncias sinalizadoras, elas que vão ter esse papel de recrutar os leucócitos. Elas que vão fazer com que os leucócitos saiam do sangue e vá até o local da infecção, né? Exemplos de citocinas que fazem isso, nós temos o TNF,
interleucina 1, certo? Então, o sistema imune, ele é ativado para tentar reparar o dano causado por esse agente infeccioso ou por essa lesão, né? Que a gente também pode sofrer traumas diversos, como um corte, uma queimadura, uma fratura, né? Então, isso aí é para a inflamação, é para fazer esse reparo. Então, aqui também é uma figurinha que vocês conhecem muito bem, né? Essa figurinha assusta um pouco, mas ela é extremamente importante para a gente. Aqui é o que mostra o passo a passo daquilo que eu falei para vocês. Então, aqui nós temos o tecido. No tecido, nós temos as células teciduais. Então, aqui nós temos o exemplo de um macrófago, né? Esse macrófago, quando ele entra em contato com o micro-organismo, tá vendo aqui que ele fagocitou? Aí ele vai e libera as citocinas inflamatórias, como TNF, interleucina 1. Essas citocinas vão agir no vaso, provocando as alterações vasculares. Aí, com isso, o leucócito vai no fluxo sanguíneo, ele vai para a margem, ele adere aqui nas moléculas de adesão, tá vendo que a gente tem o exemplo da selectina, né? Ele adere e aí ele começa a rolar. Estão vendo aqui que eles estão rolando pelo endotélio vascular? Até que aumenta a afinidade. Então, vem outras moléculas de adesão, como a integrina, né? Aumenta a afinidade e o leucócito vai aderir no vaso sanguíneo e assim, com o aumento da permeabilidade vascular, ele vai conseguir transmigrar, né? Que é o que a gente chama de tiapedese. E aí, através das quimiocinas, ele vai para o local da infecção. Entendido? Então, aqui está a figurinha para vocês mostrando mais uma vez, certo? Vamos lá de novo, tá lá. Então, vai para a margem, rola, adere, transmigra, quimiotaxia, faz a fagocitose e elimina o agente agressor. E aí, devido a essas alterações vasculares, né, que ocorrem os sinais da inflamação, que vocês conhecem muito bem, que o calor, o rubor, o edema, o inchaço, a dor podendo evoluir até para uma perda de função. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com a inflamação, né? A gente não pode deixar que isso aconteça. Não podemos evoluir para perda de função. Então, o nosso organismo, ele sinaliza essa agressão, né, com esses sinais da inflamação. Que aí, né, o papel muito importante do TNF. Então, por exemplo, por que que incha? Por que que tem o edema? Com o aumento da permeabilidade vascular, vai ocorrer a saída de células, mas também vai ocorrer a saída de líquidos, né? O líquido plasmático também. Então, com isso, o local vai ficar edemaciado ali, inchado, né? Por que que fica quente? Por que que fica vermelho? Tem um aumento do fluxo sanguíneo, tem um aumento da atividade celular. Então, com isso ali, vai ter essa alteração, né? Que a gente já conversou um pouco sobre isso muito quando a gente falou de TNF. E aí, como que as células do nosso sistema imune, como que essas células reconhecem o agressor? Né? Porque vocês viram que ela precisa reconhecer o agressor para ocorrer a liberação dessas citocinas sinalizadoras. Então, como que ele reconhece esses patógenos? Como que eles fazem esse reconhecimento? Os patógenos, né, que é esse aqui, os patógenos, ele tem estruturas que a gente chama de PAMP. O que que são os PAMPs, né? PAMPs são substâncias microbianas que estimulam a resposta imune inata, tá? E o que que significa essa sigla, né? Como a sigla em inglês, o nome em inglês, a sigla é geralmente de trás para frente. Então, nós temos aqui os padrões moleculares associados ao patógeno, certo? E então esses PAMPs, né, são moléculas que são essenciais para a superfície do micro-organismo. Então o PAMP está onde? Ele está no patógeno, tá? E qual é o exemplo de PAMP que nós temos? Aí nós temos vários, porque cada grupo, né, cada grupo de patógeno tem um PAMP diferente. Por exemplo, as bactérias gram-negativa, tem o LPS, o lipopolissacarídeo. Temos bactérias que têm resíduo de vanose, tem outras que têm ácido teicoico, tem, por exemplo, fungo cumicano, né? Então, são exemplos de PAMPs. Nós temos, por exemplo, protozoário com flagelina, mas tudo são exemplos de PAMP, né? Mas o nosso sistema imune reconhece somente PAMP? O que vocês acham?
Não, né? A gente também inflama quando a gente sofre agressão externa. Por exemplo, uma queimadura, uma fratura, um corte, né? Então, o nosso sistema imune também reconhece o que a gente chama de dump. O que são esses dumps, né? Dump são essas substâncias liberadas por essas células danificadas, por células nossas mesmo, células danificadas, células mortas, né? E o dump, o que significa a sigla? Padrões moleculares associados aos danos. Então, exemplos de danos que a gente sofre, como queimaduras, fraturas, essas lesões, né? Destruições de célula. Então, nosso sistema imune reconhece tanto pump quanto dump. Lembrando, né, que são as células do nosso sistema imune inato, tá? São aquelas que a gente nasce com elas. Como que essas células reconhecem pump e dump? Nas nossas células, no nosso sistema imune inato, essas células têm um receptor, que é o que a gente chama de PRE. E o que significa essa sigla PRE? Significa receptor de reconhecimento padrão, tá? Então, esses receptores, eles vão reconhecer um padrão molecular associado ao patógeno ou um padrão molecular associado aos danos que o nosso organismo sofre, né? Então, aqui nós temos exemplos, né, das nossas células, vocês estão vendo aqui. Nessas células tem o receptor. Então, onde que a gente encontra esse receptor de reconhecimento padrão? Nas nossas células da resposta imune inata. Por exemplo, os fagócitos, células dendríticas, células epiteliais, tá? E nós temos exemplos de receptor de reconhecimento padrão. Então, são vários exemplos. Nós temos, por exemplo, Toll-like receptor, lectina tipo C, receptores scavenger, que são os varredores, tá? Posteriormente, a gente vai falar mais sobre cada receptor desse. Beleza? Entenderam como que as nossas células da resposta imune inata reconhecem esses patógenos e esses danos? E aí, vamos lá, né? Vamos lá agora para os nossos tipos de resposta imune. Então, como eu falei para vocês, nós temos quantos tipos de resposta imune? 2, né? Nós temos a resposta imune inata ou natural e temos a resposta imune adquirida ou adaptativa. O que seria a resposta imune inata ou natural? Como o próprio nome já diz, a resposta imune inata ou natural é aquela resposta imune que a gente nasce com ela, tá? Então, a resposta imune inata, ela é a proteção inicial que nós temos. É a nossa primeira resposta imunológica. A gente já nasce com ela. Como a gente já nasce com ela, essa resposta imune inata, ela está imediatamente pronta para destruir o patógeno, para combater, para fazer o reparo tecidual, o reparo daquele dano, tá? Mas, essa resposta imune inata, como a gente nasce com ela, ela já está pronta para nos proteger, né? Ela não é específica para nenhum patógeno. Ela reconhece um grupo. Por exemplo, ela reconhece pumps, ela reconhece dumps. Por exemplo, lipopolissacarídeo. Somente uma bactéria que tem lipopolissacarídeo? Não. Nós temos um grupo de bactérias, que são as bactérias gram-negativas, e todas essas bactérias têm ali o lipopolissacarídeo, tá? Então, as células da resposta imune inata, como ele tem esses receptores de reconhecimento padrão, né, que são receptores inespecíficos, a resposta imune inata ela vai ser inespecífica, tá? E outro detalhe da resposta imune inata é a seguinte, ela não desenvolve o que a gente chama de memória imunológica. Então, ela não é uma resposta imune duradoura, a gente não tem memória imunológica com ela. Porque essas células, elas estão sempre prontas para combater, né? Então, ela vai lá, combate e pronto, não gera uma memória imunológica. Entenderam bem o que é a resposta imune inata? Tá? Vamos lá então para a resposta imune adquirida ou a que a gente chama também de adaptativa. Como o próprio nome já diz, ela é adquirida. Então, como que a gente faz para obter essa resposta imune? A gente adquire ela durante a nossa vida.
Então, à medida que a gente entra em contato com os agentes infecciosos, com os micro-organismos, a gente adquire essa resposta imune, entendeu? Então, a gente precisa ter esse contato. Vamos lá voltar pelo que a gente está falando muito aqui no noticiário dos últimos tempos, né? Sobre a questão do coronavírus. Vocês viram aí no noticiário que muitos têm as disputas ali, né? Dos governantes, e muitos defendem o seguinte: nós não temos memória contra o coronavírus. Por quê? Porque nós nunca tivemos contato com esse novo coronavírus, com esse Covid-19, certo? Como ninguém nunca teve contato, ninguém tem célula de memória contra ele, ninguém tem uma memória imunológica. Então, como que a gente vai precisar aprender a combater esse coronavírus? A gente precisa ter o contato com ele. Quando a gente tem o contato com ele, começa a ter uma ativação do nosso sistema imune, né? E aí, a partir do momento que tem essa ativação, a gente desenvolve, a gente adquire essa resposta imune. E aí eu vou adquirir uma resposta imune que vai aprender como combater aquele vírus. Que é um dos exemplos clássicos que a gente fala, né? A gente ocorre a produção de anticorpos. Então, quando a gente entra em contato com esse micro-organismo pela primeira vez, a gente precisa ter esse contato para depois produzir os anticorpos protetores, né? E aí, depois que a gente tem esses anticorpos protetores, a gente adquire o que a gente chama da memória imunológica. O que é essa memória imunológica? A memória imunológica, ela é duradoura. O que isso significa? Ela pode conferir uma imunidade protetora por muito tempo, pode ser até por toda a nossa vida. Mas lembrando que essa proteção é somente contra aquele mesmo micro-organismo. Então, por exemplo, a gente entrou em contato contra o Covid-19. A partir daquele momento, eu vou demorar ali alguns dias, né, para o meu sistema imune adquirir essa resposta imune adquirida ou adaptativa, né? Para adquirir isso, ele não é adquirido de forma rápida, ela demora dias para isso acontecer, demora dias, para acontecer, demorar até semanas. Mas depois disso, a gente começa a produzir uma resposta imune específica contra por exemplo, esse Covid-19, né? A gente produz anticorpos contra ele. E aí, caso esse sistema imune consiga destruir esse vírus, a partir daquele momento, esse paciente tem uma memória imunológica. E a partir do momento que ele tem uma memória imunológica, se ele entrar em contato novamente contra esse mesmo agente, por exemplo, entrar em contato novamente com esse mesmo Covid-19, né, ele já vai estar protegido. Entendeu? O que significa essa resposta imune adquirida ou adaptativa? Né? Então, a gente só adquire ela tendo contato. Ou a gente tem o contato naturalmente, vivendo, né, durante a nossa vida, ou a gente tem esse contato através da vacina. Por isso que a gente todos os cientistas, né, todo mundo é louco para descobrir a vacina contra o Covid-19, porque se descobrir, né, a gente vai poder, como se diz, vamos poder nos libertar, vamos voltar à vida normal, né? Vamos poder trabalhar, ir para a faculdade, ir para os parques, ir tomar banho de piscina, tomar um sol, né, ir para o bar, que é algo importante, ou seja, voltar à nossa vida social, né? Então, essa resposta imune adquirida ou adaptativa, a gente não nasce com ela, a gente precisa ter o contato para adquirir, ou contato natural, ou contato através de vacina. Depois desse contato, a gente aprende a destruir, a gente aprende a combater, e aí a gente gera uma memória imunológica que ela vai ser protetora por muito tempo, pode ser até pelo resto da vida, contra esse patógeno específico. Por isso que a gente fala da resposta imune adaptativa, ela é específica. Por exemplo, se eu tenho uma resposta imune contra o vírus de hepatite B, se eu entrar em contato contra o vírus de hepatite A, esses anticorpos contra o vírus de hepatite B vai proteger também contra a hepatite A? Não. Ela é de forma específica, beleza? Então vamos lá, né? Então aqui é o que a gente chama, estava até esquecendo aqui, né? A famosa especificidade, é o que a gente chama de chave fechadura. Então o anticorpo, ele é específico para o antígeno, para o estranho, para o agressor. Beleza? Então aqui,
é um quadrinho que resume isso que eu falei para vocês, né? Então, a resposta imune inata é aquela que a gente nasce com ela. São as nossas barreiras físicas, químicas, biológicas, por exemplo, pele, muco, cílios, pelo, cabelo, pH ácido do estômago, o pH vaginal, tudo isso é protetor, né? A lágrima, certo? Temos a microbiota também, que é protetora, que a gente também nasce, né? Além dessas barreiras físicas, químicas e biológicas, nós também temos as células da resposta imune inata. Quais são as células da resposta imune inata? São os neutrófilos, macrófagos, as células NK, temos as células dendríticas. Então, daqui a pouco nós vamos falar, daqui a pouco não, né? Na nossa próxima aula, nossa próxima aula vai ser só sobre resposta imune inata. Então, aí a gente entra especificamente sobre cada célula dessa, beleza? Então, essa resposta imune inata, desde o nosso nascimento, ela está disponível, e ela está disponível todo o tempo, ela já está sempre pronta para agir. Por isso que a gente fala que essa resposta, ela é rápida, tá? E como ela reage de forma similar a uma variedade de micro-organismos, a gente fala que ela é inespecífica, tá? E não tem memória imunológica. Já na resposta imune adquirida, a única célula que a gente tem na resposta imune adquirida são os linfócitos. Nós temos linfócitos T e linfócitos B. A célula NK, ela é um tipo de linfócito, mas é um linfócito de resposta imune inata. Inespecífico, não tem memória, tá? Na resposta imune adquirida, nós temos linfócitos T e linfócitos B. Além dessas células, né, linfócitos T e linfócitos B, nós também temos alguns produtos que são secretados. Então, nós temos anticorpos, que são de resposta imune adquirida, são proteínas, né? E também temos citocinas de resposta imune adquirida, tá? Essa resposta imune, ela é tardia, ela não é imediata, ela demora dias, ela pode demorar semanas, porque o nosso sistema imune precisa detectar o agente, precisa ocorrer uma apresentação de antígeno, e isso não é algo rápido, tá? Os receptores desses linfócitos, eles apresentam vários receptores, então não é igual a resposta imune inata. Resposta imune inata, as células têm receptor de reconhecimento padrão. Só esse receptor, que são os receptores de reconhecimento padrão. Já na resposta imune adquirida, não. Resposta imune adquirida, as células têm diversos receptores. Então, devido a essa diversidade de receptores, né, a gente fala que ela é específica. Então, é um receptor para cada antígeno, beleza? Então, esse reconhecimento é específico. E a outra coisa de diferente da resposta imune adquirida para inata, né, é que a adquirida ela gera essa memória imunológica, beleza? Então, aqui são só os componentes, né? Na resposta imune inata, nós temos as barreiras físicas, químicas e biológicas, e nós temos as células, como células NK, as células fagocíticas, né? Macrófago, neutrófilos, células dendríticas. Tem proteínas também, sistema complemento, que a gente vai falar um pouco da função dele posteriormente, na nossa próxima aula, tá? E na resposta imune adquirida, nós temos os linfócitos B, linfócitos T e os anticorpos. Os anticorpos, só relembrando aí, né? Qual que é a célula que consegue secretar anticorpo? Muito bem, escutei aí que vocês falaram direitinho, né? Linfócito B. Então, o linfócito B, quando ele passa por um processo de ativação, né, que ele reconhece o antígeno, ele se desenvolve numa célula que a gente chama de plasmócito, e essa célula é a célula que consegue secretar os anticorpos, que são específicos, beleza? Isso tudo na resposta imune adquirida. Tudo bem, gente? Então, hoje a gente finalizou essa questão das propriedades gerais da resposta imune. Na nossa próxima videoaula vai ser sobre resposta imune inata, tá bom? Fiquem ligados aí. Vou só deixar uma mensagenzinha aí muito importante para vocês, tá? Que a gente tem que levar elas para o nosso dia a dia. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente. Quem sobrevive é o mais disposto a mudanças, tá? Então, para esse momento que a gente está vivendo, nós temos sim que estar dispostos à mudança.
Depois que tudo voltar ao normal, o mundo será diferente, tá? Muita coisa vai ter mudado. E eu tenho certeza que essas mudanças vão ser para melhor. Beleza, gente? Muito obrigada. Beijos para vocês. Fiquem com Deus. Beijos.